Olá, daqui fala o Tizé, do Conselho do Consultor, e hoje vamos falar sobre seguros de saúde. Se eu disser várias vezes seguros de vida, não se preocupem, porque tem a ver com o meu histórico no trabalho. Mas a pessoa que temos connosco, que é o Lino Marques, especialista em seguros de saúde, que nos vai ajudar a responder algumas questões. Eu pedi aqui aos nossos amigos GPTs para nos dizerem quais tinham sido as maiores questões dos portugueses em 2025. E então o Lino vem cá para nos ajudar a responder a essas questões de uma forma profissional e especialista. Lino, antes de mais, obrigadíssimo sei que és um tipo com muito que fazer, mas aceitaste este nosso convite. O Lino, de alguma forma, também é nosso parceiro nos seguros de saúde, e não só, também nos seguros de vida, e que nos tem dado um apoio sempre que colocam alguma questão ao Tizé. Muitas vezes é ao Lino que eu recorro para me ajudar a responder a essas questões. Lino, os seguros de saúde são um produto que cada vez tem mais saída em Portugal, ou o que é que tens a dizer sobre isso? Olá, boa tarde. Antes de mais quero agradecer o convite do José Pereira para vir aqui então falarmos um bocadinho de seguros de saúde. E sim, cada vez mais faz lógica termos um seguro de saúde e cada vez mais estamos a ser consultados pelos portugueses para ter um seguro de saúde. Embora no passado éramos nós que andávamos atrás do cliente, por assim dizer, hoje em dia já não. O cliente já vem até nós à procura, porque é um produto que cada vez mais ele sente a necessidade. Muito bem. Diz-me uma coisa, eu quando fiz o meu seguro, eu fiz, por acaso, acho que até era uma exceção. Na altura era aqueles seguros de saúde que eram feitos pela malta dos bancos, que eu não quero chamar impingir, porque acabei por fazer o seguro e até a minha literacia financeira não é assim tão má, portanto, fiz de alguma maneira porque fazia sentido. Mas eu fiz o meu seguro de saúde por volta dos 24, 25. Ok. Tenho a ideia que na altura não era muito normal, porque à volta dos meus amigos, quase ninguém tinha seguro de saúde. Já estavas a pensar no futuro. Na altura, era isso que eu te queria dizer. É que eu na altura não estava a pensar. De facto, foi um produto. Um amigo trabalhava na banca e eles tinham os objetivos deles e eu, de alguma forma, acabei por fazer. E até era um bom seguro. Tenho a ideia que na altura era da Aliança, porque entretanto já o transferi. Na altura pagava 40 paus, mas era coberturas boas. Mas o que é que eu queria dizer? Eu só percebi que, de facto, fazia sentido ter um seguro de saúde quando andava a jogar a bola numa segunda-feira com os meus amigos, lesionei-me e menisco e ligamentos ficaram com problemas, e eu depois, aí é que eu percebi para que é que servia o seguro de saúde. E mesmo assim, até na altura, só percebi, ou seja, até porque eu tentei ir pelo SNS, só depois percebi que se quisesse, eu achava que tinha que ser operado, o outro lado não tinha bem essa opinião, e até na altura alguém me comentou, ou já não sei exatamente, ou seja, já sei, depois foi uma consulta externa, fora particular, e o médico é que me disse, mas se você tiver seguro, isso resolve-se. E aí é que eu percebi que, de facto, eu em vez de pagar 7.500 paus, paguei 250 paus e fui operado no espaço de 2 meses. E aí é que eu percebi. O que estavas a dizer das pessoas hoje em dia sentirem isso, ou seja, hoje em dia as pessoas estão a fazer seguro de saúde porque acham que é necessário. É um bocado isso que estás a dizer, por isso a procura aumentou, é isso? Sim, a procura aumentou porque as pessoas, tendo em conta a necessidade de terem acesso a serviços de saúde que não conseguem encontrar na hora no SNS, acabam fazem com que venham contratar e procurar um seguro de saúde que lhe resolva aquela primeira situação. E as notícias hoje em dia também sim, as notícias também, não é? Olha, mas então hoje, se tu tivesses que dar razões, porque é que hoje faz sentido analisar um seguro de saúde antes mesmo de precisar dele? Aquilo que eu te dizia há um bocado em relação a mim, ou seja, eu acabei por fazer um seguro e nem tinha, ou seja, fiz mais para ajudar um amigo, depois percebi, mas se não o tivesse feito provavelmente tinha tido problemas. Porque é que é importante as pessoas olharem para o seguro de saúde antes de precisar dele e não o oposto? Bem, porque se tu contratares numa idade menos avançada, certamente vais ter menos exclusões, porque quando tiveres uma idade, quando fores mais velho, vais ter já problemas de saúde que certamente vão ficar excluídos, vais acabar por pagar depois mais, vais ter exclusões e vais pagar mais, e um seguro de saúde é um seguro para fazer um bocadinho a gestão, não é usar em caso de emergência.
porque o seguro por si não vai começar na data de início da apólice. Vais ter aí períodos de carência, que depois podemos falar mais à frente. Sim. Mas lá está, tu tens de contratar um seguro de saúde, uma coisa tem que ser planificada. Sim, porque há muito quem defenda, embora depois em Portugal a questão de termos o SNS e ultimamente não tem andado a funcionar bem, é um facto, mas continua a ser uma coisa que a maior parte dos países não tem, e que tem um bocadinho a ver com isto, ou seja, há países, como não há um SNS, ou o SNS não funciona tão bem como o nosso, não é para toda a gente, juntam o seguro de saúde ao fundo de emergência, ou seja, quando estão a falar de qual é a primeira coisa que as pessoas devem fazer numa perspectiva de literacia financeira e de ter uma vida financeira estável, dizem que deves ter um seguro de saúde e um fundo de emergência. Em Portugal, isso provavelmente antigamente não fazia tanto sentido, hoje em dia também faz sentido. Portanto, de alguma maneira, é importante que as pessoas se antecipem ao problema e o seguro de saúde, de facto, é um pouco isso. Uma das questões que fomos analisando em relação ao ano de 2025 foi que, de facto, os seguros, o que mudou nos últimos anos, até nesta questão que estamos a falar do SNS, e que levou à questão dos preços, e tu podes falar até um pouco mais sobre isso, que a maior parte das pessoas, apesar de questionarem, ainda não perceberam o que é que aconteceu nos últimos anos aos seguros de saúde. Sim, nos últimos anos os preços têm vindo realmente a subir. Isto terá a ver aqui com custos médicos e a pressão sobre o SNS, os custos médicos, as exclusões que ficaram mais detalhadas. Hoje em dia as companhias detalham cada vez mais as exclusões, são mais precisas, vão até ao pormenor. As redes convencionadas também mudaram. Hoje em dia temos mais redes, há mais concorrência, os preços depois estão ali mais batalhados. E um seguro que tu tens talvez há 4, 5 anos atrás, hoje em dia já vai estar desatualizado. Tens que atualizar, tens que pesquisar e ver se consegues uma solução mais em conta. Porque essa questão das redes é um facto, ou seja, hoje em dia há muito mais redes. Eu, na altura, quando fiz, tinha a ideia que havia, acho que era a Médios ou a Advance Care, acho que não havia muito mais. Hoje em dia já é Future Healthcare, quase que a Multicare, Future Healthcare, é Advance Care, exatamente. Médios, hoje em dia há... As próprias grandes clínicas estão a criar... o Hospital da Atrofa Saúde tem... Portanto, temos aqui uma grande variedade de redes. Portanto, isso mesmo nessa questão, tu até estávamos a falar aqui em off-record, estavas-me a dizer que há situações que não te aconteciam antigamente, que é, tu viste uma simulação há uma semana e agora se fores a voltar a fazer a simulação para a mesma pessoa, que notas que há uma diferença no preço, que já se nota uma diferença que antigamente normalmente mantinha-se e não havia essa situação. Sim, hoje em dia é verdade. E agora estamos no início do ano, no final do ano as tabelas foram atualizadas e clientes que eu tinha, por exemplo, que falei em novembro, dezembro, porque o seguro de saúde não é contratado na hora, implica algum estudo, não é? Demora algum tempo a contratar. Agora, no início do ano, quando fomos novamente abordar o cliente e até está com vontade de avançar, tivemos que rever a simulação, porque já tinha expirado, e os preços já tinham aumentado, em alguns casos cerca de 5% a 10%. Pois, isso é importante as pessoas às vezes perceberem que de facto os seguros de saúde neste momento há um dinamismo, mas não é só numa perspectiva de mais procura, há também essa questão derivada de provavelmente as pessoas também estarem a utilizar mais e portanto isso também cria uma pressão diferente, não é? Estavas a falar uma coisa que faz muito sentido, que é estavas a dizer que um seguro de saúde não é uma coisa que te sentas com a pessoa e fazes em 5 minutos. É uma coisa que precisas de tudo. Não é como, por exemplo, um seguro de vida, que são 2 coberturas e a pessoa quer ir à AD ou ITP e está resolvido e está feito. É uma coisa portanto, qual é o erro, ou quais são os erros mais comuns quando alguém contrata um seguro de saúde sozinho, sem ter um aconselhamento, como é o vosso caso, de tem 14 ou 15 seguradoras, tem ideia mais ou menos? Sim, anda dentro dessa média. Uma dúzia pelo menos é garantida. Agora, um dos erros mais crassos, a pessoa, quando está a consultar por causa de um seguro de saúde, é o preço. A pessoa pensa só na parte do custo, sim, o custo mensal. E esquece tudo o resto. Não compara, quase sempre em tudo. Não vai comparar o capital, por exemplo, da hospitalização, varia hoje em dia desde os 15 mil euros até 100 mil, até à companhia que já metem capitais ilimitados. É evidente que quanto maior for o capital, por exemplo, da hospitalização, mais caro vai ficar o seguro, não podemos estar a comparar preço. A questão do ambulatório, um bom seguro também convém ter um capital de ambulatório, nem que sejam 1.000 euros, há os com mais, com 2.500 ou 5.000, mas pelo menos 1.000 euros, porque depois se não tivermos essa parte do capital, vamos ter que usar apenas a rede.
Depois há limites por cada hiato. São coisas que as pessoas dificilmente avaliam na altura quando estão a contratar, estão só a pensar no preço, não é? No final, o que é que elas dizem? Eu tenho um seguro, mas depois não me cobre isto ou não me cobre aquilo porque estiveram só focadas no preço. Há aqui muitas variáveis que têm que ser tidas em conta na altura em que está-se a contratar o seguro. Por isso é que demora, não é um seguro de contratação de um dia para o outro. Ok, muito bem. Mas estavas aqui, até faz sentido a próxima pergunta no que acabaste de dizer, porque se excluirmos o preço, o que é que as pessoas... dá-me 4 ou 5 pontos em que as pessoas devem mesmo de comparar no seguro-saúde quando estão a fazer o seguro-saúde. Os períodos de carência, porque aí ninguém foge aos períodos de carência. Há períodos de carência que podem ir desde os 90, 180 até os 360 dias. Consegues-nos explicar um pouco melhor o que é que são períodos de carência? Porque é o período, desde que tu contratas o seguro até poderes usar aquela cobertura, vais ficar limitado. Ou seja, não podes usar aquela cobertura. Quer dizer, podes usar, mas não será coberto, assim, não é? Poderás usar dentro da rede com os preços de desconto, mas não tens direito a uma consulta a 19 euros. Não vais poder usá-la durante 90 dias. Ok. Uma hospitalização, por exemplo, para teres um capital que são 50 mil euros, não podes usá-lo durante 180 dias. Um parto. Imagina que é um casal que está a pensar em engravidar ou... Não é? Não podes fazer o seguro quando já sabes que estás grávida, porque vais ter um período de carência de 365 dias. Ok. Ou seja, engloba, obriga aqui a ter planeamento. Não é? Outro dos pontos é a rede que existe na tua zona. Tu dizes assim, ok, tenho aqui um Hospital da Luz que faz parte da rede e na minha zona, mas depois tens que ir ver se os médicos que tu até usas têm protocolo daquela especialidade, se o médico tem protocolo dentro da rede, porque pode não ter. E se não tiveres o seguro com o capital para as consultas e para o ambulatório, e o médico não tiver o protocolo, depois não vai ser reembolsado. Ok. E terias que mudar de médico, não é? Ou de médico, lá está, e muitas pessoas por vezes não querem isso. Sim, isso é um problema. E têm que andar a enquadrar também o seguro com os médicos a que estão habituados, porque lá está, contrata o seguro depois já à tarde. Sim. Isso aconteceu comigo, eu sou estressado com os dentistas e podia ter mudado, ainda gastei uma pipa de massa agora há pouco tempo com pivôs, e podia ter mudado de médico e tinha a cobertura, ainda estamos a falar de uns trocos. E acabei por não mudar porque, como sou estressado com os dentes, ou seja, o meu medo de mudar de médico, porque até o meu cérebro dizer que, ok, vamos ao dentista, agora estar a mudar só por causa do seguro, eu preferi pagar, e isso de facto é uma coisa que faz sentido. Mas desculpa, interrompi-te. Pronto. Outra coisa que tem que ter sido em conta é uma rede médica real. Realmente tem que ser aquela rede médica, não é o que é prometido. Por vezes as pessoas chegam e veem publicidades, pensam que estão a ter um seguro numa rede muito grande e que vão ter direito a tudo, né? Cria-se aquela expectativa. Sim. E depois quando vão a ver aquilo é apenas um desconto. Ok. Isso não é o seguro-saúde, digamos, é um plano de saúde. Pois, é isso. Há uma diferença entre o seguro-saúde e o plano de saúde, certo? Grande, uma diferença enorme. Consegues explicar para Sim, em poucas palavras, assim, um plano de saúde apenas consegues ter descontos. Aquilo é um cartãozinho que tu vais dentro da rede e tens um desconto, seja 5, 10, 15%. Um seguro de saúde, um bom seguro de saúde, lá está, tem que ter os tais capitais para hospitalização, para ambulatório, e pode ter limites em consultas ou de especialidade ou em análise e exames, mas há um número que está pré-definido e tu sabes que podes usar, seja na rede ou fora da rede. Se fores fora da rede, pagas e depois reembolsam-te. O plano de saúde não está isso. Porque a ideia que eu tenho é que há muitas pessoas que acabam enganadas dessa maneira, ou seja, eu consigo muito mais barato, mas depois estão a comprar um plano de saúde e não um seguro de saúde. Muitas das vezes as pessoas eu tenho um seguro de saúde, eu tenho quanto é? 10 euros, 9,90 €. Pronto, quando vem com esse preço, a gente já percebe que aquilo é um plano de saúde, não é um seguro de saúde. Depois quando nos pedem, então, mas façam uma simulação para um seguro de saúde. Sim, não estão a comprar coisas... Não podemos comparar, o preço triplica, quadriplica, porque há pessoas que cada vez chegam a nós já com idades na casa dos 50 anos, outras por vezes até já passaram a idade de contratação. Sim. E lá está, por vezes não conseguimos, o que podemos fazer é mesmo fazer-lhe um plano, se a pessoa quiser, mas aí não vai ter grande poupança. Ok, muito bem. Vamos à próxima pergunta. Em que situações o seguro, que aparentemente bom, falha quando as pessoas de facto precisam? Ou seja, isso que estavas a dizer das pessoas terem uma expectativa, foi-lhe vendido uma expectativa, se tem aqui um seguro de saúde e agora esteja à vontade, pode-se mandar de paredes abaixo, pode fazer o que você quiser, que está. E que muitas vezes isso acaba por não acontecer, não é? Pronto. Começa logo por acontecer na contratação.
por vezes, se há doenças que não forem declaradas, ou seja, as pré-existências foram mal declaradas na contratação do seguro, a pessoa pensa que tem todas as coberturas, mas quando depois vai realmente a usar o seguro, vai-se buscar o historial médico, o historial clínico, e se a seguradora checar a informação e vir que houve ali a ocultação de informação, aquela cobertura que devia estar excluída não foi excluída, mas vai ser excluída agora e a pessoa vai ter o seguro, não vai poder usar e começam logo aí os problemas. Ou seja, doenças pré-existentes que não foram declaradas na altura da contratação. Mas muitas vezes isso é até o próprio cliente que não declara por causa de vai ficar mais caro, não é? Por vezes o cliente, não sei, tem uma ideia de que acha que consegue ainda dar aqui a volta ao sistema. Ou para um português acha que ainda consegue dar a volta ao sistema, responde-se tudo que não e depois logo se vê. Sim. E depois está a pagar coisas que... E depois o bandido é o senhor dos seguros. Exatamente. Depois nós ou a seguradora, não é? É que informamos mais, ou a seguradora não quer pagar uma coisa que supostamente não deve pagar mesmo porque... não deve pagar porque ela já existia. Já existia, às vezes dou o exemplo, olha, se o senhor tiver um carro batido e depois for fazer o seguro, não lhe vão compor o carro. Portanto, aquilo... Até porque às vezes aquilo, uma das situações que acontecia também com o seguro vida e aqui com o saúde parece-me que é a mesma coisa, que é, às vezes... não ficas excluído, às vezes pagas um pouco mais, não é? E mantens a cobertura, e isso às vezes até pode fazer mais sentido do que o oposto, não é? E por vezes pagas mais e podes ficar com uma exclusão, mas por vezes é identificado o mesmo tipo de exclusão. Agora tive uma cliente que tinha uma situação muito específica e pediu o seguro de saúde com a situação que já sabia. Teve exclusão específica, por exemplo, para hospitalização, usar o capital da hospitalização, mas tudo o que seja consultas dentro daquela especialidade, acompanhamentos, isso mantém. Ou seja, teve uma exclusão para uma fase final, por assim dizer, que seria a cirurgia na hospitalização, mas tudo o resto está coberto. A pessoa aceitou. Faz sentido? Já sabia, não é? Faz sentido. Ela já vinha com a patologia, que já estava definida, mas declarou-a e tem exclusões, pelo menos tem conhecimento do que está excluído. Outra das coisas que acontece aqui do que estávamos a falar é, por vezes as pessoas também têm a ideia, ok, eu vou contratar o seguro de saúde, mas depois lá está, os capitais para uma cirurgia são baixos. E hoje em dia a gente sabe que até o algodão, as linhas nos cobram os preços. Sim. E por vezes 10 ou 15 mil euros não dá para fazer grandes cirurgias, portanto é melhor pormos aqui o capital um bocadinho mais acima, porque já os 30 ou 50 mil, mas também se calhar não faz lógica ter um seguro mesmo de topo, quando, por vezes, as doenças mais graves depois vão acabar por ir parar ao SNS, que há pouco estávamos a falar, mas se calhar falamos mais à frente sobre isso. Sim. Uma das coisas que as pessoas, até dentro desta questão, que é a questão das letrinhas pequeninas que estão escondidas. Essas letrinhas são assim tão pequeninas ou as pessoas normalmente nem se querem dar ao trabalho de ler? Não, hoje em dia as letras já não são pequeninas, porque há regras para fazer os contratos, há um tamanho de letra definido, não é? Como as pessoas deviam saber isso, as pessoas dizem as letras pequeninas porque era antigamente, mas não, as pessoas não estão ao trabalho de ler, as pessoas querem que, por assim dizer, quase numa tabela que lá esteja tudo, e não dá. Sim. É preciso ler, e os seguros de saúde, como outro tipo de seguros, têm ali 10 ou 15 páginas com algumas exclusões, algumas regras, alguns tipos de está-me agora a faltar a palavra, de procedimentos que é preciso seguir. Sim. Ou seja, não podemos chegar só e assinar de letra. Exatamente. Tu estavas-me a dizer há pouco antes de iniciarmos que vocês neste momento já têm uma ferramenta de inteligência artificial onde vocês colocam lá as determinadas questões que o cliente quer e ele vai analisar as seguradoras que existem e vai dizer quais são as seguradoras que têm essas coberturas ou não têm e que em segundos vocês conseguem dizer ao cliente o que é que se enquadra com o que eles querem e consegues comparar coisas comparáveis. Isso é mesmo para esta questão das letrinhas pequeninas, porque ele provavelmente vai buscar as condições gerais. Sim, vai buscar as condições gerais, sim. Essa é uma ferramenta agora recente e tem sido útil para fazer essa comparação. É uma ferramenta com inteligência artificial que vai buscar a todas as bases de dados das companhias que a gente queira comparar, às condições gerais, e faz-nos ali um resumo. Imaginamos até num cliente que dizia, olha, eu tenho este seguro desta companhia, queria dentro destas coberturas o que seja mais semelhante, se me consegue aqui manter as coberturas até, ou melhorar o preço. E sim, a gente ali em alguns segundos introduzimos a companhia do cliente e o plano que ele tem e depois pedimos para pesquisar quais são as 2 ou 3 mais indicadas e a ferramenta fornece-nos uma comparação entre o que o cliente tem e o que nós podemos apresentar, tanto a melhorar as coberturas ou a melhorar o preço. Aqui depois nós conseguimos ali dar uns tweets
e melhorar a Sim, comparação. até porque isso para vocês ajuda-vos bastante, porque de facto vocês terem as condições gerais de todas as seguradoras de cabeça também me parece um bocado... Exatamente, há companhias com que nem sequer trabalhamos, Sim, nós sim, sim. não conhecemos, não é? Sim, sim, algumas. sim. E que provavelmente muitas vezes até podiam não aconselhar porque nem tinham noção dessa cobertura. E que é um cliente específico que procura, porque o seguro-saúde tem um bocadinho isto, não é? É muito mais específico, ou seja, há muito mais ofertas diversificadas na questão de, até falámos, de ser na rede, as consultas na rede serem mais baratas, serem mais caras, há uma série de coisas que é importante perceber, mas com essa ferramenta, de facto, vocês conseguem ter muito mais rápido a resposta ao cliente. Estavas a falar há pouco, e que disseste que a gente provavelmente iria falar mais à frente, e vamos mesmo, que é a questão do SNS e dos seguros de saúde. A maior parte das pessoas não sabem que até há coberturas específicas exatamente para isso, até há também para os funcionários públicos do ADSE, não é? Há seguradores que fazem esse complemento. No fundo, como é que funciona o SNS e os seguros de saúde na prática? Para as pessoas terem noção, que eu acho que há um desconhecimento, a gente às vezes acha que as pessoas percebem e depois vamos a ver e não têm bem noção de como é que elas funcionam. Sim, eu acho que as pessoas deviam separar aqui um bocadinho as águas. Uma coisa complementa a outra, ou seja, o seguro de saúde acho que vem para complementar aqui uma parte do SNS que neste momento está um bocado degradada, que é no início, quando nós precisamos de uma consulta, de uma especialidade e não conseguimos, ou no médico de família ou no hospital, a gente não conseguimos ir. Uma cirurgia que, se fôssemos para o Sistema Nacional de Saúde, íamos estar anos à espera e podemos ir a um hospital privado e fazer aquela cirurgia se tivermos capital para isso, é óbvio, temos de ter um seguro de saúde que nos permita fazer isso, ou seja, deixamos de ter os prazos ali de espera do Sistema Nacional de Saúde. Agora, é evidente que o Sistema Nacional de Saúde continua a funcionar se forem casos muito complexos. Sim. Porque eu digo isso aos clientes, não vamos pensar num seguro de saúde se vamos ter aqui um tratamento oncológico que pode levar anos e que requer aqui coisas muito complexas. Sim. Mas para a primeira fase, o seguro de saúde faz toda a lógica, onde ele teve que ir a uma especialidade, onde foi identificado o problema, onde se calhar fez ali os primeiros tratamentos e permitiu-lhe até estar mais calmo para depois ir para um tratamento mais a sério no Sistema Nacional de Saúde. Não é? O seguro tem mais a ver com o quê? Com a rapidez, tu podes escolher o médico e a especialidade, consultas, exames e cirurgias programadas. O SNS será para mais casos graves, internamentos mais complexos, tratamentos de longo prazo. Sim. Eu tenho a ideia que às vezes as pessoas não têm bem noção disso, mesmo até numa questão de antecipar o problema. Eu acho que acho que aí, não sei se és da mesma opinião que eu, que é, mesmo numa perspectiva do seguro de saúde, para quem tem seguro de saúde, poder contribuir para o IRS e temos uma boa dedução, apesar dela já existir, mas eu acho que mesmo nesta questão de permitir que as pessoas vão mais rápido ao médico e que muitas vezes o problema não se agrave tanto do que se tivessem que estar à espera de uma consulta e depois quando vão no SNS o problema já é muito maior e é um custo maior para o SNS. Eu acho que quem está à frente do Estado e os nossos governos deviam de olhar um pouco mais para isto, porque o seguro de saúde, quem tem um seguro de saúde, de alguma forma está a pagar algo que supostamente o SNS devia de entregar, que não está a entregar, ok, não dá para tudo, bem ou mal organizado, mas depois quem também tem a ideia que devia ter um benefício maior porque também está a tirar não só o custo imediato da consulta, mas também um problema, como tu dizes, chega a um ponto que tem que ser mesmo o SNS a resolver, não são... Sim, há situações que é mesmo isso. E lá está, o que estás a dizer faz toda a lógica, ou seja, o seguro de saúde, digamos, não é uma triagem, mas para um início de trabalho vai tirar muitos custos e muito tempo ao Sistema Nacional de Saúde, e se as pessoas, quando forem encaminhadas, já vão até com alguns tratamentos realizados, não é? Sim. Já não vão ter tanto tempo lá no SNS, fazia toda a lógica haver aqui um trabalho em parceria entre o Sistema Nacional de Saúde e as companhias de seguros e arranjarem, se calhar, até aqui um produto que se interligasse. Sim, e faz sentido. Há alguns países que isso acontece, que até é um seguro do Estado, o seguro de saúde do Estado. E isso, para mim, acho que faz muito sentido. Ou seja, é concorrente com os outros, o que obriga também os outros a ter um tipo de coberturas e também ajuda nessa dinâmica dessas duas. Para quem tem família, que erros vês mais vezes a acontecer na escolha do seguro? Bem, para famílias, o maior erro é que, por norma, contratam as mesmas coberturas para todos. Para toda a família.
Ou seja, o pai e a mãe, não é? São pessoas que já têm uma idade mais avançada, por vezes até têm um filho com 15 ou 16 anos, mas depois até têm agora um recém-nascido, não é? Com Sim. E quando vamos a ver, a cobertura é igual para todos. E isso devia ser, pelo menos, acautelado e deviam perceber junto de quem está a vender o seguro de saúde se era possível ter uma cobertura com certas características para o filho recém-nascido, que fosse mais baseado, por exemplo, em pediatria e urgências, porque vão andar sempre naquelas alturas de crises. Ir para a escola, e isto e aquilo. E o pai e a mãe têm uma cobertura mais focada numa hospitalização e com outro tipo de características, lá está, com outras fases. Mas não, a família contrata um pacote igual, ou seja, é um seguro de saúde onde o filho vai ter 50 mil euros de hospitalização, o pai e seja o que for igual, e depois não se preocupam com a parte da pediatria, dental, porque depois, hoje em dia, também depois chegam a nós, quando depois de terem percorrido 10 dentistas e que o aparelho custa não sei quantos mil euros, não é? Querem contratar um seguro dental, um seguro de saúde para lhe colocar o aparelho. E vem em cima da hora com essas coisas. Isto devia ter sido acautelado no início. Sim, isso faz sentido porque, de facto, uma coisa é as necessidades de uma criança, outra coisa é as necessidades de alguém sénior, portanto, isso faz todo sentido. Quando alguém te procura, até aquilo que estávamos a falar ainda há pouco, quando alguém te procura tarde demais para fazer o seguro de saúde, como é que tu dizes às pessoas que, ou seja, isso que até estavas a dizer dos dentes, como é que tu dizes às pessoas que agora já não dá? Embora os dentes nem é assim uma coisa tão grave, mas há situações mais complexas. Isso, por vezes, o maior problema por vezes ainda é a idade, porque nós temos agora os filhos a querer contratar seguro de saúde para os pais com 65, 70 anos e que já não dava para fazer, as companhias já não aceitam. Se tivesse um seguro, dava para transferir. Agora, com um seguro novo, não. Então, a gente lhe diz, olha, hoje em dia já não conseguimos fazer isso. Vai ter que ficar, por exemplo, um plano de saúde, lá está, se tiver só descontos, há os planos de saúde que ainda dá para fazer até essas idades, mas pronto, é nessa altura que as pessoas percebem que realmente o seguro de saúde não é para contratar quando tu tens o problema à tua frente. Tem que ser planeado, é quase como teres uma previdência, um seguro de saúde. Não é? Tem que ser contratado antes do problema acontecer. Sim, e estavas a dizer da questão das idades, isso faz todo sentido. Embora ainda, por acaso, há dias estava a ler sobre uma seguradora que permite até para mais idades, até acho que até nem tem limite de idades, mas depois obriga a ter a família toda... Aí será outro caso que obriga a ter... O quê? Obriga a ter as pessoas com menos idade, que é para colmatarem o peso que vai ter a pessoa com aquela idade. Se lá meteres a família toda com pessoas de 10, 15, 20 anos, ok, eles uma coisa acaba por compensar outra. O pai ou o avô até com 70 anos. Mas tem que ter o peso distribuído ali. O agregado. O agregado. Ok, muito bem. Também estamos quase a terminar, até porque o tempo corre. Quem é que devia, no mínimo, pedir uma análise dos seguros de saúde que tem? Porque isto é outra coisa aqui. Os seguros dão para transferir. A maior parte das pessoas não tem noção disso. Os seguros dão para transferir. E eu já fiz várias vezes, pelo menos na anuidade, que é essa ideia que as pessoas têm, mas ok, pelo menos na anuidade o seguro dá para transferir. Sim, porque é um seguro anual, não é? É um seguro anual. Tem que se ter atenção, não se pode, ok, vou transferir e não se pagou o último recibo, porque há duas coisas essenciais que a companhia nova vai pedir. O último recibo pago, para provar que está ativo, e as condições à apólice. Para quê? Porque, por exemplo, se tu estiveres a contratar um seguro novo, não vai, se estiveres a fazer uma transferência, o seguro novo que vais fazer na companhia para onde estás a transferir, não vai ter períodos de carência nas coberturas que já existiam no outro. Se tiveres um capital de hospitalização no antigo de 30 mil e o novo tiver 50, só vais ter período de carência em 20 mil. Os outros 30 mil vêm de trás e tu continuas a usar o seguro. Portanto, a transferência era uma coisa que... E é um processo difícil ou não? Não, tens que preencher novamente um questionário clínico, sim, mas o que já estiver nas patologias anteriores e que estejam englobadas já não vão ficar excluídas. Só a diferença é que não? Só as diferenças, lá está. Aqui é só mesmo, se estiveres a aumentar coberturas, tens a diferença, se tiveres até alguns casos a diminuir, porque há pessoas que chegaram à conclusão que até tinham seguros bastante bons e que nem precisavam de tudo, aos anos já o tens, se estiveres a diminuir cobertura já nem vais ter essa questão, não é? Portanto, nós aqui, a transferência é uma coisa que as pessoas devem usar pelo menos todos os anos, 2 em 2 anos, não é? Quem é que nós aconselhamos a transferir? Ou pelo menos a avaliar o seguro? É quem não sabe explicar as coberturas que tem, porque muitas das pessoas não sabem. Acham de dizer, não, o meu seguro é dos bons, cobre tudo. Sim, é o máximo. Mas o que é isso? Cobre tudo. Cobre, quando vou fazer uma consulta ali ao Hospital da Luz, cobre cirurgias, mas depois capitais. Não sei. Sim.
para consultas. Mas o senhor tem capital de ambulatório ou tem 8 consultas, 2 análises e 2 exames? Não sei. Então, e tem capital para a estomatologia dental ou é só na rede? Não sei, pronto. As pessoas acham que têm tudo, mas a resposta da maior parte das vezes realmente não sabem. Quando é mais específico. Mas quem não reveu o seguro lá está há 1 ano ou 2 anos pelo menos devia rever, porque as companhias também se adaptam. É evidente que os preços sobem devido ao mercado, mas sobem em todas e por vezes há companhias que até fazem campanhas, pronto, porque a carteira não está como queriam e consegue-se trazer pessoas para aquela companhia com um preço mais competitivo. E depois é quem mudou o agregado familiar, quem começou a ter mais filhos e trazem o seguro de trás, convém corrigir, ver se está adaptado à família, ao novo agregado familiar, e se não estiver, pode ou fazer a transferência para outra companhia, já vai fazer um seguro mais à medida do novo agregado. Muito bem, eu vou deixar aqui também o link no nosso podcast e no nosso vídeo, direto do link, para quem queira tirar mais dúvidas ou até fazer uma renegociação do seu seguro-saúde ou até pedir um seguro-saúde novo. Portanto, essa parte vai ficar. Eu espero que tenha sido útil, porque isto era uma das coisas, era um assunto que já nos andavam a pedir há algum tempo. Não se esqueçam de nos seguir, não se esqueçam de deixar o vosso like, deixem os comentários sobre algumas dúvidas que possam deixar. E depois não se esqueçam, o pior seguro-saúde não é o que é mais caro, é aquele que quando nós precisamos não serve de nada. Um abraço e até à próxima. Obrigado, Lino. Obrigado.